Existe uma pergunta curiosa que atravessa gerações. Por que algumas pessoas parecem abrir portas por onde passam, enquanto outras encontram resistência mesmo quando têm talento, esforço e boas intenções? Em muitos casos, a diferença não está no conhecimento técnico, no currículo ou na inteligência. A diferença está na maneira como lidamos com pessoas. E poucos livros explicaram essa habilidade de forma tão clara quanto Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Publicado pela primeira vez em 1936, o livro nasceu em um período em que o mundo enfrentava transformações sociais profundas e ainda assim continua surpreendentemente atual. Isso acontece porque ele trata de algo que nunca muda: a natureza humana. Um clássico atemporal que atravessou décadas, atingiu gerações e inspirou novas obras, mostrando que compreender pessoas pode ser uma das habilidades mais valiosas que alguém pode desenvolver ao longo da vida. Dale Carnegie não escreveu este livro como um teórico distante da realidade. Antes de se tornar autor, ele trabalhava ensinando comunicação e desenvolvimento pessoal para adultos que buscavam melhorar suas carreiras. Durante esses cursos, ele percebeu um padrão intrigante. Muitos profissionais extremamente competentes fracassavam não por falta de conhecimento, mas por dificuldades em lidar com pessoas. Eles sabiam executar tarefas, resolver problemas e dominar aspectos técnicos do trabalho, mas tropeçavam quando o assunto era relacionamento humano. Foi observando esse comportamento que Carnegie decidiu estudar líderes, empresários, figuras públicas e pessoas que naturalmente conquistavam respeito e cooperação. Ele buscava entender o que essas pessoas faziam de diferente. A partir dessas observações, começou a reunir princípios simples, porém poderosos, que mais tarde se transformariam em um dos livros mais influentes da história do desenvolvimento pessoal. Uma das primeiras ideias apresentadas na obra é quase desconfortável de admitir, mas profundamente verdadeira. As pessoas raramente gostam de ser criticadas. A crítica, mesmo quando parece justa, tende a provocar defesa, justificativas e resistência. Carnegie argumenta que o ser humano possui uma forte necessidade de preservar a própria autoestima, e quando alguém ataca diretamente seus erros, a reação natural é proteger-se. Para ilustrar isso, ele menciona que até criminosos famosos da história muitas vezes se viam como pessoas incompreendidas, convencidas de que suas ações tinham alguma justificativa. Se até indivíduos envolvidos em crimes graves conseguem racionalizar o próprio comportamento, imagine o que acontece em situações cotidianas, quando apontamos falhas de alguém de maneira direta e dura. Em vez de mudança, geralmente surge ressentimento. Por isso, Carnegie propõe um caminho diferente: substituir a crítica pela compreensão e pela orientação construtiva. Outro princípio fundamental apresentado no livro é a importância do reconhecimento sincero. Todo ser humano deseja sentir que é importante, que suas ações têm valor e que seu esforço é percebido. Essa necessidade psicológica aparece em praticamente todas as áreas da vida, seja no trabalho, na família ou nas amizades. Carnegie enfatiza que o reconhecimento genuíno pode transformar relacionamentos de maneira surpreendente. Quando alguém percebe que seu esforço é notado, surge motivação, engajamento e vontade de contribuir mais. Não se trata de elogios exagerados ou artificiais, mas de observar e valorizar atitudes positivas que muitas vezes passam despercebidas. Essa simples mudança de postura pode alterar completamente o clima de um ambiente, seja em casa, em uma equipe de trabalho ou em qualquer grupo humano. O autor também destaca a importância do interesse genuíno pelas outras pessoas. Em muitas conversas, cada participante está mais preocupado em falar sobre si mesmo do que em ouvir o outro. No entanto, Carnegie argumenta que a verdadeira conexão surge quando demonstramos curiosidade sincera pela história, pelas experiências e pelas ideias do outro. Quando alguém percebe que está sendo ouvido com atenção, algo muda na dinâmica da relação. A confiança começa a surgir, a conversa se torna mais rica e o relacionamento ganha profundidade. Esse princípio parece simples,
mas exige disciplina emocional, porque ouvir verdadeiramente implica deixar de lado o impulso de interromper, corrigir ou direcionar a conversa para nós mesmos. Outro ponto interessante abordado no livro é o poder dos nomes. Para a maioria das pessoas, o próprio nome tem um significado emocional forte. Ele representa identidade, história e reconhecimento. Carnegie observou que líderes e pessoas influentes frequentemente se esforçam para lembrar e usar o nome das pessoas com quem interagem. Esse gesto aparentemente pequeno transmite uma mensagem poderosa. Você foi notado. Você é lembrado. Você importa. Em um mundo em que muitos se sentem invisíveis, esse simples detalhe pode criar proximidade imediata e fortalecer relações de forma surpreendente. Além disso, o livro aborda um princípio psicológico bastante estratégico, a ideia de permitir que a outra pessoa sinta que a conclusão surgiu dela mesma. Em vez de impor opiniões ou ordens, Carnegie sugere conduzir conversas de forma que o interlocutor participe da construção da solução. Quando alguém sente que participou da decisão, a resistência diminui e o comprometimento aumenta. Esse método é frequentemente utilizado por líderes habilidosos, professores experientes e profissionais que precisam persuadir sem gerar conflito. A influência, nesse caso, não surge da imposição, mas da colaboração. Uma das razões pelas quais este livro continua sendo lido em todo o mundo é justamente a combinação entre simplicidade e profundidade. Os princípios apresentados são claros e acessíveis, mas ao mesmo tempo revelam aspectos profundos da psicologia humana. Em vez de oferecer fórmulas rígidas ou técnicas manipulativas, Carnegie enfatiza a importância da sinceridade. Se o interesse pelas pessoas for falso, cedo ou tarde ele será percebido. Se o elogio for apenas uma estratégia superficial, ele perderá força rapidamente. As ideias do livro funcionam porque estão baseadas em uma postura genuína de respeito e empatia. Mesmo assim, é importante reconhecer que o livro foi escrito em um contexto histórico diferente do atual. Algumas histórias e exemplos refletem a realidade social das décadas de 1930 e 1940, o que pode causar certa distância para leitores contemporâneos. Ainda assim, os princípios centrais permanecem surpreendentemente atuais. A tecnologia mudou, a forma de comunicação evoluiu e as estruturas sociais se transformaram, mas as necessidades emocionais humanas continuam muito semelhantes. As pessoas ainda desejam reconhecimento, compreensão e respeito. Por isso, muitos leitores descobrem neste livro algo que parece simples, mas tem impacto profundo. A maneira como tratamos as pessoas influencia diretamente os resultados que alcançamos. Competência técnica é importante, sem dúvida, mas relacionamentos, confiança e reputação muitas vezes determinam quais oportunidades surgirão ao longo da vida. Saber ouvir, reconhecer e respeitar pode abrir portas que talento sozinho não consegue abrir. Talvez seja por isso que esta obra continua sendo recomendada por líderes empresariais, professores, profissionais de vendas e pessoas interessadas em melhorar suas relações pessoais. O livro não promete soluções mágicas nem atalhos para o sucesso. Em vez disso, apresenta princípios humanos básicos que, quando aplicados com consistência, podem transformar a forma como nos relacionamos com o mundo. No final, a grande reflexão que surge a partir da leitura é bastante simples. Se queremos melhorar nossos resultados na vida, talvez seja necessário começar melhorando nossa maneira de lidar com as pessoas ao nosso redor. Relações humanas são complexas, cheias de emoções, expectativas e sensibilidades. Mas quando aprendemos a tratar as pessoas com respeito, interesse genuíno e reconhecimento, algo muda. As barreiras diminuem, a cooperação aumenta e novas possibilidades aparecem. E então voltamos à pergunta inicial. Por que algumas pessoas entram em uma sala e parecem conquistar respeito quase imediatamente? Talvez a resposta esteja menos no carisma e mais na capacidade de fazer os outros se sentirem valorizados.
Quando alguém se sente ouvido, respeitado e importante, a relação muda completamente. E essa talvez seja a maior lição que Dale Carnegie deixou para gerações de leitores ao redor do mundo. Se esse livro faz sentido para você, adquira pelo link na descrição. Obrigado por acompanhar o Resenha 2.0. E se você gosta de descobrir livros que transformam a forma de pensar e agir, fique até o final do vídeo, porque nos cards finais você encontrará outras leituras que podem expandir ainda mais sua visão sobre comunicação, influência e desenvolvimento pessoal.